As tarifas comerciais de Donald Trump, um dos principais temas debatidos no cenário económico atual. Trump defende que estas medidas vão ajudar a fortalecer a economia dos Estados Unidos, proteger a indústria nacional e reduzir o déficit comercial. No entanto, a grande maioria dos economistas discorda desta visão e alerta para os impactos negativos que estas tarifas podem trazer. Mas será que estas tarifas são realmente eficazes? Ou estamos perante uma estratégia que pode acabar por prejudicar mais do que beneficiar a economia americana? Bem, é mesmo sobre isso que vamos falar hoje. E muito bem-vindos a mais um vídeo de Why Because I Want TV. As tarifas funcionam como uma espécie de imposto sobre a importação. Têm como objetivo tornar mais caros os produtos estrangeiros e então incentivar a produção e o consumo dos mesmo tipo de bem, mas produzidos internamente. Trump argumenta que esta estratégia vai ajudar a revitalizar a indústria americana e criar mais empregos. No entanto, economistas como Joseph Stiglitz, vencedor do Prémio Nobel da Economia, por exemplo, alertam que estas medidas são altamente inflacionatórias, pois aumentam os custos de produção e, consequentemente, os preços dos produtos finais. Isto significa que, ao contrário do que Trump promete, os consumidores americanos vão acabar por pagar mais pelos mesmos produtos, reduzindo o seu poder de compra e desacelerando o crescimento económico. Outro problema grave é a retaliação internacional. Quando um país impõe tarifas sobre produtos estrangeiros, os outros países tendem a responder com medidas semelhantes, criando então uma guerra comercial que prejudica todas as partes envolvidas, já que tudo fica mais caro. Durante o primeiro mandato de Trump, a China retaliou fortemente contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Restringiu a importação de produtos agrícolas americanos, por exemplo. Como resultado, muitos agricultores americanos perderam mercados importantes, enfrentaram prejuízos significativos. Se Trump avançar com as novas tarifas, este cenário pode repetir-se, afetando diretamente milhares de trabalhadores que dependem do comércio internacional. A indústria automóvel é outro setor que poderá ser duramente afetado. Economistas alertam que uma tarifa de 25% sobre as importações do Canadá e do México podem ser desastrosas para a cadeia de produção dos automóveis americanos. Hoje, muitas peças cruzam várias vezes as fronteiras dos Estados Unidos, do Canadá e do México antes de estarem prontas para a montagem final. Se cada travessia for taxada, os custos de produção vão aumentar drasticamente. Vão então encarecer o preço final dos veículos, o que lhes vai retirar capacidade competitiva para concorrer contra os concorrentes, passo o pleonasmo. Isto significa que, longe de proteger os trabalhadores, estas tarifas podem acabar por os prejudicar e não só eles, a própria indústria americana pode tornar-se menos competitiva globalmente. Outro aspecto crucial é o impacto direto sobre os consumidores. A economista Lindsay Owens explica que as tarifas afetam especialmente as famílias de rendimentos mais baixos, que gastam uma grande parte do seu orçamento em bens essenciais, como alimentos, roupas e produtos eletrónicos, muitos dos quais são fortemente importados. Se os preços destes produtos aumentarem, o impacto será maior para estas famílias, tornando a vida cotidiana mais cara e aumentando as desigualdades sociais e económicas. Além dos efeitos económicos, há também uma questão política e diplomática a considerar. Se Trump avançar com as tarifas contra o Canadá e o México, poderá violar o acordo dos Estados Unidos, México e Canadá, o USMCA, que ele próprio renegociou no seu primeiro mandato e tem a intenção de voltar a renegociar agora. O economista Paul Krugman alerta para o impacto que isso pode ter na credibilidade dos Estados Unidos como parceiro comercial. Se os Estados Unidos assinarem os acordos e depois os ignorarem, como podem os outros países confiar para prestações futuras? Isto pode gerar uma desconfiança e dificultar futuras relações comerciais, prejudicando os interesses económicos dos Estados Unidos a longo prazo.
Assim sendo, coloca-se uma grande questão. Quem é que realmente ganha com estas tarifas? Bem, se por um lado pode gerar receitas para o governo, de facto, e pressionar parceiros comerciais a renegociar acordos, por outro lado, os consumidores, empresas e trabalhadores podem ser os maiores prejudicados. Se os preços subirem, o poder de compra dos americanos diminui e a economia poderá entrar em recessão. Além disso, o aumento da incerteza no ambiente empresarial pode fazer com que muitas empresas reduzam os seus investimentos, criando um efeito dominó negativo em toda a economia. No final, a estratégia tarifária parece ser uma jogada arriscada que pode ter mais desvantagens do que benefícios, especialmente num panorama de comércio internacional como o atual. Se as tarifas fossem uma solução simples para os problemas económicos, todos os países as utilizariam constantemente. No entanto, a experiência histórica mostra que o protecionismo tende a gerar conflitos comerciais e a prejudicar o crescimento económico. Diante desse cenário, será que estas tarifas são realmente a melhor opção para a economia dos Estados Unidos? Ou será que estamos a assistir a uma repetição dos erros do passado? Não te esqueças de dizer a tua opinião aqui embaixo nos comentários. Espero que tenhas gostado, não te esqueças de deixar o teu gosto e a inscrição, para não perderes mais vídeos, pois aqui desvendamos os complexos laços que ligam a economia e o tecido social, abordando temas relevantes que afetam comunidades locais e a economia global. Junta-te a nós enquanto exploramos os laços que unem a economia e a sociedade. Muito obrigado e até ao próximo!